paz do Senhor! Olha eu aqui trazendo mais um conteúdo. Hoje eu quero estar falando acerca de Balaão e sua jumenta. A jumenta falou mesmo? Ou isso é uma lenda? Vamos aprender isso de uma forma bem objetiva? Antes, clica aí, se inscreva no meu canal. Ajuda, não se esqueça. Se inscreva antes de assistir o vídeo, ative as notificações clicando no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá? A jumenta, ela realmente falou? Ela conversou com Balaão? E aí, abra aí no livro de Números, capítulo 22, nós vamos ler alguns textos. Eu não posso. Nesse texto eu não vou falar de toda a história de Balaão, do povo de Israel, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou trazer, o relato que a jumenta conversou com Balaão. Eu vou provar na Bíblia, o que realmente aconteceu nesse episódio. Então vamos lá. Números capítulo 22 diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, olha agora aí, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, a gente está aqui estudando acerca de um rei dos Moabitas, e nós vamos entrar com Balaão, um profeta. É o tipo do profeta que quer agradar todo mundo, quer profetizar aquilo que é conveniente a ele. Vamos lá? Mesmo conhecendo a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 5. Este, Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim, se referindo ao povo de Israel. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Olha aí. Então agora Balaque, ele começa a invejar a grandeza do povo de Israel. Eis que, aí ele vai dizer que é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então eles agora, Balaque, rei dos Moabitas, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque era muito numeroso, ok? E aí ele começa a apresentar essas propostas para Balaão, e no versículo 7 diz: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, olha só. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, aí Balaão vai dizer: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então eles ficaram com Balaão durante toda a noite, porque Balaão ia conversar com o Senhor. Versículo 9. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? É claro que Deus sabia. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo... Aí eu não vou ler o restante do texto. Balaão vai falar exatamente qual foi a proposta. Aí no versículo 12, Deus diz a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Aí Balaão, no versículo 13, ele vai se levantar pela manhã e vai trazer a resposta para os homens de Balaque, ok? Aí os homens de Balaque, eles vão voltar até Balaque e vão responder e dizer, lá no versículo 14, Balaão recusou vir conosco,
Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. E aí, no versículo 17, ele vai enviar mais presente, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então, eles mandam príncipes mais honrados, pessoas mais ilustradas. E aí, no versículo 18, então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, vos rogo que também aqui fiqueis esta noite. Olha só, amados. Balaão, por que Balaão foi insistir com Deus? Para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Aí o Senhor fala a Balaão e diz assim: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Aí a partir do versículo 21, o texto vai dizer que Balaão vai se levantar pela manhã, vai pegar sua jumenta e vai com os príncipes de Moabe. Só que a ira de Deus, ele se acendeu contra Balaão. Por quê? Porque Balaão, ele não tinha nada que perguntar novamente a Deus qual era a vontade de Deus. Deus já tinha dito para Balaão qual era a sua vontade a respeito do povo de Israel. E aí, agora, vai entrar exatamente no contexto desse vídeo que eu quero. Por quê? Ele começa aí, tá? E quando chega no versículo 23, diz assim, que a jumenta, ela vai ver o anjo do Senhor. Ó, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Ou seja, o caminho que Balaão estava indo, a jumenta mudou, porque viu o anjo do Senhor segurando a espada. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Então Balaão espanca a jumenta pela primeira vez e ele não viu o anjo do Senhor, ok? Aí vamos lá. Aí aqui no versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo novamente, né, a jumenta, o anjo do Senhor, a jumenta se apertou contra a parede, apertou-se contra a parede o pé de Balaão. Pelo, né, que Balaão tornou a espancá-la pela segunda vez. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o Senhor estava cercando Balaão. E a jumenta vendo o anjo do Senhor. Aí no versículo 27, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão que ele carregava na mão. Então, 3 vezes Balaão espanca a jumenta. Aí, queridos, o Senhor, nessa hora, ele vai abrir a boca da jumenta. Então, você observa que quem está falando com Balaão não é Deus. É a jumenta que agora vai conversar com Balaão, com a permissão e a manifestação do poder de Deus sobre o animal. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui que a jumenta, ela estava mais submissa a Deus do que o próprio profeta Balaão. Então, amados, o que a gente tem que entender aqui é que Balaão, que já conhecia a vontade de Deus, ele não tinha que, em momento nenhum, tentar agradar, né? Tentar fazer aquilo que ele já sabia que não era para fazer, ok? E outra coisa também, um detalhe, esse profeta Balaão, ele era amante, né, de presentes, ele era amante, né, de caprichos, né? Se prometessem caprichos, aí ele dava uma profecia, ainda que não fosse verdadeira. Só que nesse caso aqui, ele se dá mal, porque o texto vai dizer que depois que ele bate 3 vezes na jumenta, olha o que acontece. No versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Então é a jumenta que está falando.
que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, olha, Balaão ele estava tão alienado, que ele não caiu a ficha de que quem estava falando era a jumenta. Aí Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E Balaão respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Então, amados, eu não vou continuar o texto, mas eu vou responder a pergunta. A jumenta realmente falou? Falou. E depois de todo esse episódio aqui, nós vamos observar que Balaão, ele vai fazer algumas declarações, né? Em Números capítulo 23, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler depois. Em Número 23, do versículo 7 ao 12, depois que Deus conversa com Balaão, bota ele no lugar dele e realmente faz com que ele entenda que ele estava se corrompendo, Balaão ele declara que ninguém seria capaz de amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Então, lá em Números 23, a partir do versículo 7, você vê isso aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mostrar que não há maldição sobre Jacó. E quando ele começa a declarar isso, ele começa a reafirmar aquilo que ele já sabia. E a segunda declaração dele, que está em Número 23 também, mas no versículo 18 ao 24, ele vai reafirmar que Deus estava o quê? Com os israelitas, Deus estava com o povo de Israel, que não teria maldição sobre eles, visto que a bênção de Deus já estava impetrada sobre o povo de Israel. E Balaão, nesses textos, ele vai declarando isso para Balaque. Primeiro ele declarou que não ser capaz de amaldiçoar, que ele não iria amaldiçoar, porque Deus já havia abençoado. Depois ele reafirma que Deus estava do lado dos israelitas. E depois ele disse que seria maldito todo aquele que se levantasse para amaldiçoar Israel. E isso a gente vê em Números também 24, do versículo 1 até o 9. Aqui no 9 vai dizer, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então a terceira declaração de Balaão, depois que ele tem aquele encontro com o anjo do Senhor, que seria maldito qualquer pessoa que tentasse e se levantasse contra o povo de Israel para tentar amaldiçoar. E a quarta declaração que ele dá, que está em Número 24, 17, que ele diz aqui, ó, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, Balaão agora ele começa a profetizar sobre a vinda de um rei, né? Eu até coloquei aqui a passagem que eu já vou dar, um rei, um grande conquistador que destruiria exatamente qual povo? Destruiria os moabitas e os edomitas. Que rei é esse? O rei Davi, que você pode depois procurar no livro 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 14. Então, para resumir tudo isso aqui, a jumenta falou? Falou. Por quê?
Porque foi necessário. Balaão estava tão enraizado, né, naquela conveniência dele de querer agradar o profeta Balaque, porque Deus não confiava em Balaão. Deus sabia que Balaão era o tipo daquele profeta, né, que se me der alguma coisa, eu profetizo para te agradar. Então, isso é atual? É atual. O que aconteceu com Balaão ali, acontece hoje? Sim, ou seja, pessoas que muitas vezes são contratadas, né, pagas, para falarem o que na verdade não é a realidade. Então, Balaão é uma figura negativa de um profeta que conhece a verdade, mas quer se vender para fazer contrário ao que Deus tinha mandado fazer. E aí eu separei um texto aqui, eu vou ver aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 15, vamos lá ler, falando acerca de Balaão, segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 15, diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então você observa aqui o apóstolo Pedro falando do mau comportamento de Balaão. E aqui em Judas 11 também você vê, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Olha agora como o nome de Balaão ficou manchado, né? Ficou marcado de uma forma negativa. E Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então, amados, Deus permitiu que a jumenta interrompesse a caminhada de Balaão. Então, a jumenta estava mais submissa a Deus do que o próprio profeta Balaão. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode abrir a boca de uma jumenta e conversar com Balaão para mostrar que Ele sempre está na sua soberania. Inscreva-se no meu canal, vai lá, se inscreve agora, é barato, é gratuito. Ative o sininho e dê o seu joinha. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor.